Ufa. Ok, bom dia. Good morning, everyone. Welcome to Língua Inglesa 2. Today is November 16th, ok? After a holiday, né? Terça-feira, 16 de novembro, depois de um feriado que deu para alguns, deu para descansar. Para mim, deu para trabalhar um pouquinho mais, mas tranquilo, faz parte, né? Isso é a docência. Você só dá aula, não, você prepara também. E com esse novo formato, então tudo precisa ser repensado, refeito, né? Então, assim, é bastante trabalho, tanto para vocês quanto para nós aqui, docentes, né? A Giane, como professora, aí também sabe bem disso, que são muitas adaptações para essa nova realidade, mas graças a Deus, tudo der certo. Semestre que vem a gente está voltando aí presencialmente, né? Voltando ao novo normal. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Só um minutinho, deixa eu vou abrir primeiro o Moodle de vocês, e depois eu compartilho, porque terça-feira eu tenho 2 aulas na sequência, né? Então, o que estava aberto era o da prática de ensino. Então, só um minutinho, para que vocês não visualizem informações da outra turma. Só um minuto, tá? Tem tanto conteúdo, né? Tanta aula que até chegar na semana 15 demora aqui no finalzinho. 13, 14, 15. Tá. Está aqui. Então, deixa eu começar a compartilhar. Pessoal, então agora eu compartilho com vocês, tá? Só para esclarecimento, se você está assistindo a gravação dessa aula, então, lembrando que não há o formulário para compensação de ausência dessas aulas de novembro. Então, a aula da semana passada, nessa semana e as próximas que a gente tem ainda de novembro, eu farei um Google Forms só. Então, se o aluno faltou as 4 aulas, ele tem uma atividade, se ele faltou 3, e tudo isso estará explicado certinho em apenas um Google Forms, que é mais fácil aí para o controle, tá? Então, só para facilitar. Então, se você está assistindo a gravação, ficou alguma dúvida, me manda um e-mail que eu sempre respondo todos os e-mails, ou eu respondo muitas vezes aqui também durante a aula, caso o aluno que tenha feito a pergunta esteja presente, senão vai direto no e-mail, tá certo? Então, começando, meus queridos, com o compartilhamento aqui do Google, nós estamos na semana 15, okay? Today is November 16th. And what are we going to do today? To talk about the present continuous tense, vamos dar continuidade ao presente contínuos que eu introduzi na aula passada e nós não conseguimos finalizar a aula, nós, digo assim, eu, né, com vocês. Propus alguns exercícios e uma atividade em grupos para vocês, tá? Eu tinha pensado a princípio em fazer um Google Forms, mas esse Google Forms com atividade vai ficar para a nossa última aula no dia 30 de novembro, tá certo? Aí eu vou fazer um Google Forms com perguntas de tudo aquilo que a gente ensinou e aprendeu ao longo desse semestre, só para vocês terem, assim, uma autoavaliação do que vocês lembram, o que vocês não lembram, etc, tá? Aqui eu disponibilizei para vocês, são 3 arquivos, um com os slides da aula propriamente dita, que traz uma retomada do conteúdo da aula passada. Tem um texto aqui do Peacock and the Crown, que vocês utilizarão como subsídio para a atividade aqui em grupo.
Então, para responder o que está no slide, vocês vão precisar abrir esse texto para fazer a leitura do texto, tá? Porque ele não é um texto longo, mas ficaria com a fonte muito pequena no slide. Então, eu anexei. E algumas explicações aqui de gramática sobre present continuous tense. Então, ficou na dúvida sobre aquilo que eu estou falando na aula? Basta abrir o arquivo, eu vou mostrar para vocês aqui, e vocês visualizam as explicações. Aqui estão as explicações mais essenciais a respeito do presente contínuo, que também é conhecido como presente progressivo, tá? Então, tem as explicações de quando nós utilizamos com as finalidades de falar a respeito de coisas que acontecem agora, nesse momento, ou muitas vezes sobre um uso futuro. Mas não se esqueçam que, não se assustem, quer dizer, porque eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, em algum momento da nossa aula, provavelmente ao final, ou provavelmente no início da aula que vem, tá certo? Mas é só para vocês saberem que as explicações, as regras estão aqui, e caso vocês queiram dar uma estudada, uma lida, fiquem à vontade. Aqui vocês têm o texto do Peacock, tá? Então, da nossa aula 15, atividade de leitura, ó, tá vendo? O texto não é longo, mas ele ficaria muito de difícil visualização no slide, eu fiz um arquivo à parte. Essas perguntas que estão aqui, eu as coloquei no slide da aula, mas para que vocês tenham o texto e perguntas num arquivo só, eu deixei tudo junto aqui. Então, na hora de ler o texto, abram esse arquivo, por favor, tá? Então, isso é o que nós temos para a aula de hoje. Língua inglesa 2. Estão visualizando os meus slides, provavelmente, né? Certo? Sim, prof. Tá, obrigada. Thank you. Então, vocês vão perceber que hoje eu não coloquei nenhuma expressão idiomática. Por quê, teacher? Você sempre coloca. Na aula passada eu já compartilhei com vocês, acho que 5 ou 6, né? De uma vez. Então, na aula de hoje, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo e consiga finalizar tudo que foi planejado, eu excluí a expressão idiomática, mas eu retomo na próxima aula, tá certo? A respeito do present continuous, ou presente progressivo, nós vamos falar um pouquinho a respeito das regras que estão lá naquele arquivo que eu coloquei para vocês, Grammar, Present Continuous Tense, Grammar, tá? Que são os aspectos relacionados à estrutura gramatical. Vamos trabalhar um texto, que é aquele que eu mostrei para vocês lá do Peacock and the Crown, que é o corvo e o pavão, tá? Vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer, se for possível, trabalho em pares e trabalho em grupo, tá? Pair work and group work. Na sequência, eu vejo pelo tempo da aula qual dos dois nós conseguiremos fazer. Então, só para lembrar, just to remember from last class, my question was, what are you doing? Okay? What are you doing? Pay attention in the question. We have here to be and the verb with ing. Nós temos aqui presente contínuo, que ele é formado, né, ele é construído por meio do quê? Do verbo to be, mas o verbo, o que é um verbo auxiliar, funciona como um verbo auxiliar, e o verbo principal acrescido de ing, tá? Que nós chamamos em português de gerúndio, cantando, vendendo e partindo. Então, quando eu pergunto para vocês, when I ask you, what are you doing? Vocês normalmente não vão usar o verbo to do para responder. What are you doing? I'm doing, a não ser que o verbo, que a ação seja o de fazer mesmo com o verbo to do, tá? Então, what are you doing? I'm listening to music, I'm studying English, I'm playing soccer, I'm drinking some coffee, ok? Qual é a estrutura, gente? Olha, to be, que é um verbo auxiliar, mas o verbo principal, aqui no caso, listen, study, play and drink, acrescidos de
ING, eu estou ouvindo música, eu estou estudando, eu estou jogando, eu estou bebendo, tomando, ok? Então, essa é a estrutura. Para que é que a gente usa o present continuous? Normalmente, com duas funções. Para falar sobre coisas que estão acontecendo right now, now, at the moment, ok? Para as coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, ou para falar de um near future, né? De um futuro próximo. Então, por exemplo, I'm visiting my friends after class. Ó, eu vou visitar os meus amigos depois da aula, ok? I'm studying English during this week. Gente, ó, eu vou estar estudando inglês a semana toda, tá? Então, é um futuro, é alguma coisa que eu sei que eu vou dar continuidade. Então, essas são as possibilidades, mas a regra mesmo eu explico para vocês certinho com o próximo, com aquele arquivo que eu já disponibilizei, tá? Então, so, let's pay attention. What is alguém doing? So, you have to pay attention. Who is the subject? Quem é o sujeito? Porque a concordância tem que ser feita aí com o sujeito. What is your mother? What is your father? What is your friend doing? Então, singular, what is someone doing? Se for plural, né? Se for algumas pessoas, algumas coisas, então eu tenho que concordar o verbo aqui também no plural. What are your parents doing right now? Ok? Então, they are, e aí vocês completam com a ação. What is someone doing? He's listening to music, she's studying English. Se for plural, they are playing soccer, we are drinking some coffee. Okay? That's easy, difficult. If you have questions, just ask. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês me falem, tá? E ainda do slide da aula passada, isso aqui faz parte do que estava na aula passada, a estrutura do present continuous é o verbo to be, mais o verbo principal seguido de gerúndio, ing, ok? He's watching TV, they are having some coffee. Tem algumas regras, porque dependendo de como termina esse verbo principal, vai ter modificação aqui no ing. Por exemplo, o verbo make, que é o verbo fazer. O verbo like, que é o verbo gostar. Se bem que para o like tem a exceção aí que eu não falo I'm liking, tá? Falo I'm enjoying, eu tenho que substituir, mas está lá na regra. Então, dependendo, o verbo see, né, que é o verbo ver, S-I-I, S-E-E, ele tem duplo E. Como é que a gente faz isso? Eu tiro um E, não tiro um E, troco por ING? Então, essas são algumas regras que estão explicadas naquele arquivo e outras que eu ainda explicarei no arquivo número 2. So, now, it's up to you. Agora é com vocês, tá? We have here 1, 2, 3, 4, 5 images. Okay? Nós temos aqui 5 imagens, porque a primeira já está feita. What is she doing? She's crying. Okay? And number 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So, what do you have to do? You have to write the question and the answer. And I'm going to give you, or I'm gonna give you 2 minutes to do this. Então, o que eu quero? Peguem o caderno de vocês, computador, whatever, o que quer que seja, e façam as perguntas e respondam aqui para as 5 imagens que vocês estão visualizando, ok? Vou cronometrar aqui o tempo. Individual agora, tá? São 9h50, vou dar 2 minutinhos para vocês.
Ok, students, finished? Vocês terminaram? Meu falta uma ainda. Tá, então mais 30 segundinhos. Ok? Podemos fazer a correção? Can we correct the exercise? Só para a gente checar aqui com relação aos verbos, né? Então, no primeiro aí, que era o example, tá crying, que é o verbo cry, chorar, crying, chorando, tá? No number one, nós temos o verbo cook, que ele está cozinhando. No number two, eles estão aí assistindo TV. 3, jogando basquete. 4, o cachorro está latindo. E no número 5, number 5, eles estão cantando, ok? So, number one, como que fica a pergunta? Quem que é o sujeito? É ele, certo? Como que fica a pergunta? Alguém poderia responder, por favor? Can anybody here answer the question, please? What he is doing? Yes, what is he doing? Or what is he doing? Certinho, porque é ele, né? He. Então, e qual é a resposta, gente? He is o quê? Cooking. Cooking. Yes, very good. Thank you. Então, what is he doing? He is cooking. Number 2, como que fica a pergunta? Aqui os sujeitos são eles, tá? Como é a pergunta? What are they doing? What are they doing? Ok? What are they doing? E a resposta? They are watching TV. Yes, excellent. They are watching TV. Very good. Number 3. Eu faço a pergunta agora e vocês respondem, tá? What is he doing? What is he doing? Ah, eu fiquei um pouco na dúvida desse. É soccer. Não, é basketball. É, então. Mas não tá jogando basquetebol? Sim, então he is playing. Ah, playing. Play, que é o jogar, né? He's playing soccer, he's playing basketball, he's playing volleyball, ok? Então, lembrando que o verbo play é jogar, também é o verbo brincar e é o verbo tocar, tá? Tocar o piano, por exemplo. Então, he is playing basketball. É ele ou ela, hein? Acho que é ele mesmo, né? Eu tô de lente aqui, não tô enxergando essa imagem direito. He is playing basketball. Number 4. Aqui, para essa pergunta, eu posso fazê-la utilizando. Se eu souber se é um cachorro macho, eu posso perguntar what is he doing? Se for um cachorro fêmea, né? Se for uma cadela, eu posso perguntar what is she doing? Ou eu posso perguntar utilizando o pronome neutro, que é o it. What is it doing? Ok? Mas normalmente quando a gente se refere a animais de estimação, a pets,
a gente usa o pronome he or she, tá? Porque denota uma certa intimidade. Então, muitas pessoas não usam o pronome neutro para isso, tá? Então, aí vocês fiquem à vontade. What is it doing? It is o quê? Qual que é o verbo latir mesmo? Alguém pesquisou aí? Barking. Barking, yes, that's it. Thank you. Barking. Então, vocês podem responder he is barking, she is barking, or it is barking, tá? Eu não sei o sexo aí do cachorro, cadela, tá? Ou it is. E no number 5 nós temos eles, né? São 6 pessoas aqui. Então, the question is, what are they doing? What are they doing? E a resposta é? They are singing. They are singing. Yes, excellent. Thanks a lot. Então, ficou na number 1, he is cooking. Number 2, they are watching TV. Number 3, he is playing basketball. Number 4, he, she, or it is barking. E number 5, they are singing. Ok? Excellent. Muito bom, pessoal. And now you have another exercise to do. Ok? Put the verbs in parentheses in the present continuous. Então, lembrando qual é a regra, meus queridos, que vocês têm que observar. Tem que fazer a concordância com o to be, a estrutura do present continuous é o to be, mas o verbo principal acrescido de ing. Então, aqui vocês têm um texto, então deem um print, porque eu vou colocá-los na sala para vocês fazerem aí juntos, tá? Um ajudando o outro. Então, deem um print nesse exercício e vocês têm que completar aqui nos blanks, nos espaços em branco, com o verbo que estiver entre parênteses no presente continuous. Mas tem que lembrar que a estrutura do present continuous é to be mais verb ing, ok? Did you understand? Já deram o print? Para compartilhar aí na... Ok, eu vou printar aqui também. Espera aí, só um minutinho. Então, eu vou colocá-los agora nas salas para que vocês possam resolver, tá? 2 salas apenas. E um ajuda o outro. One student can help the other one, ok? Nós temos 10 alunos, we have 10 students, 5 in each group. 5 em cada grupo, tá? Só um minutinho. Antes de eu abrir aqui a sala, eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem. Sim, então está aí, tá? Então, vamos lá, abrindo as salas. De 3 a 4 minutinhos para vocês responderem, tá? Então, é só completar nos espaços em branco com o verbo que estiver entre parênteses no present continuous. Mas tem que fazer adequação com o verbo to be, tá? Então, as salas estão sendo abertas. Ok. Here is the exercise.
Vou dar uma olhada no chat para ver se eles estão finalizando ou não. Ainda não. Dê uma olhadinha no chat, os alunos ainda estão na número 3, tá? Vou ampliar um pouquinho o tempo para que eles possam responder. Hello. Back to the main room. De volta à sala principal. Fechando as salas, ok? Closing the 2 rooms. Ok. Eu estava acompanhando pelo chat, aí eu vi que vocês praticamente terminaram, trouxe vocês de volta, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui o slide com a atividade. Acho que vocês não tiveram muitas dificuldades, né, para execução. Então, nós temos aqui on the telephone. Então, essa conversa é por telefone, tá? Hi, Frank, it's Tina. Hello, Tina. E aí vocês fizeram a leitura do texto para, com certeza, completar os espaços em branco. Se ficou alguma dúvida com relação ao vocabulário ou alguma coisa do texto, you can ask me, ok? Vocês podem fazer a pergunta. Então, primeiro vamos só para o foco, que é a da correção. Number 1, o que vocês colocaram aqui? Alguém do grupo, o grupo 1 pode responder, por exemplo, a number 1, 2, 3 and 4, ok? O grupo 2 vai responder number 5, 6, 7, 8 and 9, tá? Se vocês não sabem quem é grupo 1 e quem é grupo 2, o grupo 1 é o grupo da Bruna e o grupo 2 é o grupo da Camila, tá? Do João e etc. Tá bom? Então, grupo 1, responda aí, por favor. Number 1, 2, 3 and 4. Então, escolha uma pessoa do grupo para fazer as respostas. Para falar, né? Melhor dizendo. Gente, não precisa brigar para ver quem é que vai falar, não. É só uma pessoa, não precisa ser todo mundo. Vai lá, gente. Grupo number 1.
Como que ficou? Number 1. I am staying. Ok, I'm staying. A próxima, they are working. Ok, they are working. A próxima, I am sitting. Yes, I am sitting in the sun. Ok. E a última, what are you doing? What are you doing these days? Ok, what are you doing these days? Very good, ok? Certíssima. Grupo 2, começando da number 5 até a number 9 aí. Quem responde pelo grupo 2, por favor, please? I am looking for. Ok. 6. Looking for. Mama is learning. Is learning, ok. 7. She's not enjoying. Ok, she's not enjoying, yes. And number 8, she's making. She's making dinner, ok. 9, he is helping her. He is helping her, né? My dad is helping her. Excellent. Fizeram certinho, meus queridos. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao vocabulário? Querem fazer alguma pergunta sobre essa conversação aí pelo telefone? Tranquilo? Tem alguma palavra? Não? Vou fazer uma observação, então, para vocês. Tá? Aí no number 5, que está o verbo look, estão lembrando que nós temos, em inglês, o que a gente chama de phrasal verbs, que é quando eu tenho o verbo mais uma preposição e eu mudo, muitas vezes, o significado do verbo. Tá? Então, se você procurar no dicionário look, você vai encontrar, por exemplo, o verbo olhar, né? Ver. Agora, aqui, ó, I am looking for a job. Então, o look, seguido da preposition for, ele significa procurar por. Então, quando eu falar I'm looking for, significa eu estou procurando por alguma coisa, tá? I'm looking for a job. E quando eu quero dizer simplesmente que eu estou olhando, aí a preposição correta é at. Por exemplo, she is looking at me. Ela está olhando para mim, ok? Então, só uma dica para vocês de que uma preposição muda o sentido normal do verbo. Então, look, que seria o olhar, passa a ser procurar por, seguido da preposition for. I'm looking for a job, ok? E aqui o verbo make, perceberam que ele termina em E? Então, como é que eu faço o gerúndio? Eu tiro o E e eu acrescento o ING, tá? O wing, porque não vai ficar making ou making. Então, o E desaparece dos verbos que são terminados em E. Essa é a regra, tá? E agora, continuando, meus queridos, eu vou colocá-los novamente nas salas aí dos grupos. Eu tenho um texto aqui para vocês que eu quero destacar ou chamar a atenção para os verbos que estão no present continuous. Gente, se eu falar simple present, vocês me desculpem, tá? Porque eu sempre troco na fala, mas é present continuous. Então, nós temos aqui um texto e vocês vão ter uma pergunta sobre o texto, que é assinalar qual é a resposta correta de acordo com o texto, tá? Então, nós temos aqui a busy family, que significa uma família ocupada, tá? Então, acompanhem comigo a leitura desse texto. A propósito, tem alguém que gostaria de fazer a leitura no meu lugar? Se tiver, eu passo. Alguém gostaria de ler? Dou-lhe uma. Quem gostaria? Alguém? Não? Então, bora lá. A busy family. John is watching TV and talking with Anna, his sister. John and Anna are watching a cartoon on TV now. They are on vacation, so they are having a lot of fun.
Their mother, Juliet, is cooking and talking with a friend on the... Desculpa, peraí. Their mother, Juliet, is cooking and talking with a friend on the cell phone. Juliet is very busy at the moment. Their father, Brian, is working in a big store and will come home to have lunch with his family. As you can see, John, Anna, Juliet, and Brian are doing different things right now. But at lunchtime, they will do the same thing, to eat. When they are eating, they don't like to talk a lot or make jokes. Juliet and Brian are very serious parents, but this ordinary family is always doing new things whenever it's possible. Did you understand? Então, aqui vocês têm o texto, e eu destaco aqui para vocês, e vocês continuarão fazendo isso no trabalho em grupo, que esse texto fala sobre coisas que membros da família estão fazendo. Então, nós temos aqui o John e a Ana, que é irmã dele, o que eles estão fazendo. Nós temos a mother, que é a Juliette, e o father, que é o Brian, tá? Então, uma família composta aqui de pai, mãe, filho e filha, tá? Son and daughter, father and mother, ok? E aqui nós temos, ó, John is watching TV and talking with Anna. Então, ó, is watching, talking, ok? Is talking. E aí vocês vão perceber que em muitos momentos do texto nós encontramos os exemplos aqui do present continuous, ok? Então, primeira atividade, primeira coisa é prestar atenção nisso. Segunda é checar o vocabulário, tá? Cell phone or mobile phone, ok? Aqui está o texto, vocês vão refazer a leitura e aí depois vocês vão escolher, ó, choose the correct alternative. Então, de acordo com o que vocês leram no texto, qual é a alternativa correta de acordo com o texto, ok? Opa, deixa eu voltar, eu ia voltar aqui, fiz errado. Did you understand? Então, vamos lá. Se vocês forem printar o texto, podem fazê-lo. Vou passar para a segunda parte. Vou printar aqui também, caso vocês precisem. E vou dividi-los novamente nas duas salas para vocês... Ah, eu não coloquei a pergunta, né? Espera aí, só um minutinho. E aqui vocês têm... Espera aí que abriu outro slide. E ali vocês têm as perguntas que eu vou compartilhar aqui no chat, também caso vocês não tenham printado, tá bom? Então, só um minutinho, dividindo as salas. E vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês esse texto no nosso chat.
Aqui está o texto e aqui está a pergunta que eles precisam assinalar qual é a alternativa correta de acordo com o texto. E a ênfase é a respeito dos present continuous, tá? Deixa eu voltar aqui no chat para ver se eles estão perdidos.
Olá, pessoal. Ok, de volta. Back. Eu tô rindo aqui de vocês, viu? Salas fechadas, então vamos lá, compartilhando novamente aqui a minha tela. Esse é o texto. Então, teve algum aluno que colocou aí, que leu o texto, leu de novo e não achou a resposta, né? Então, assim, há controvérsias, vamos juntos aqui. Então, o que a gente tem? O John is watching TV and talking with Anna, ok? John and Anna are watching a cartoon on TV. Juliet is cooking and talking with a friend. Brian is working, okay? They are doing different things, etc, etc. E aí nós vamos para as perguntas. Escolha a alternativa correta. John isn't watching a cartoon. Tá certo ou tá errado essa daqui? Tá falando que ele não tá assistindo desenho. Essa eu acho que tá errada. Tá errada, né? Porque aqui no texto fala, olha, John and Anna are watching a cartoon on TV. Certo? Então, tá certa. Quer dizer, né? Ele tá assistindo aqui e fala que não está. Então, não está correto. Juliet is working. A Juliette está trabalhando. Eu acho que essa seria a correta, porque she's cooking. Então, seria um trabalho? Eu vou responder já já. Oi? Considerar o houseworking? Sim, né? Então, assim, é uma discussão boa essa aqui, que até... vamos às outras, tá? Só para ir excluindo. Brian is having a lot of fun. Tá certo ou tá errada? They are on vacation, so they are having a lot of fun. Então, tá dizendo que Brian is having a lot of fun. O que vocês acharam dessa construção? Eu acho que o John e a Anna estão on vacation, porque o Brian está trabalhando, então pode ser que ele não esteja tendo diversão, né? Sim, aqui fala que o John e a Ana, que estão de férias, estão se divertindo, né? Aqui o Brian, bom raciocínio aí, o que a gente tem do Brian, né? O que o texto fala? Their father, Brian, is working. Então, ele está trabalhando. Quem está em casa à toa assistindo o desenho animado é o John e a Anna. Então, provavelmente, né, nós entendemos que ele não está se divertindo, né? Anna is sleeping. Ana está dormindo? Não, né? Ela está assistindo o desenho animado aí com o John. Brian isn't working. Também está errado, porque o Brian está trabalhando, certo? Então, sobrou aqui para a gente a Juliet is working. E por que muitos talvez tenham pensado que estivesse errado também? Só porque ela está cozinhando? Cozinhar também é trabalho, certo? O housework, houseworking também é um trabalho. So, Juliet is working, she's cooking, ok? And talking with a friend. Correto? Então, a alternativa correta seria Juliet is working, porque cooking também é work, certo? Embora essa questão abre aqui para uma discussão, né? Inclusive de aposentadoria, que reconhece que o trabalho doméstico também deve ser pago, né? Por aposentadoria. Acho que teve um país aí, se eu não me engano, não sei se foi a Inglaterra, que não considerava, e agora eles
consideram? Foi. Oi? Acho que foi a Argentina. Eu não lembro, eu lembro que eu escutei essa reportagem, mas agora, assim, né, eu não sei mais o que foi, onde é que era a história. Argentina? Thank Se eu you. Tá, eu vou concordar, tá? Porque eu falei assim, mas eu não tinha certeza de onde era, qual era o país, mas eu ouvi essa notícia. Então é isso, meus queridos. Quando a gente vai fazer uma interpretação de texto, tem sempre que voltar no texto para ver, né, se fala, se não fala e qual seria a mais apropriada aí, tá? Agora, individualmente, eu gostaria que vocês escrevessem essas 3 orações aqui na forma que está sendo pedida. Então, ó, you are riding a bike. Transformar essa oração numa interrogativa. Essa daqui, que é interrogativa, is Mary living em São Paulo, vocês têm que escrevê-la na afirmativa. E a última, she is sleeping, vocês têm que escrevê-la na forma negativa, tá? Então, lembrando que eu mostrei para vocês na aula passada como é que a gente faz interrogativa e como é que a gente faz negativa usando o present continuous, tá? Então, vamos lá, 1 minutinho só para fazer, porque essa é bem rapidinha. Cada um escreve o seu agora. Ok? Prontos? Podemos corrigir? Can we correct the activity? Yes. Então, vamos lá. Vocês não falam nada e eu vou entender que sim, tá? Então, eu vou até duplicar esse slide. Ai, peraí, o que eu fiz? Ao invés de duplicar de lente, a gente não enxerga direito. Eu, no caso, né? Então, nós temos aqui as 3 orações, tá? No primeiro, you are riding a bike, eu tenho que escrevê-la na forma interrogativa. Como que vocês escreveram na interrogativa? Qual é a regra? Eu estou escrevendo aqui enquanto estou esperando vocês falarem. Ó, you are riding a bike. Então, como que eu faço a interrogativa? Eu pego o verbo to be, que é auxiliar, e coloco aqui na frente. Are you riding a bike? Ok? Então, se vocês escreveram dessa maneira... Ixi, vermelho não dá certo, não. Fica ruim para ler. Is Mary living em São Paulo? Então, essa está na interrogativa. Ó, vejam, o verbo to be aqui no início da oração, e eu preciso escrevê-la na afirmativa. Então, quem é o sujeito? É a Mary. Então, qual é a estrutura do present continuous? Sujeito, to be, verbo principal acrescido de ing. Então, Mary is living in São Paulo. Ok? E a terceira, she is sleeping. Como é que eu faço negativa do present continuous? Basta colocar o verbo auxiliar, que é o verbo to be, na negativa. Então, sujeito she, eu posso colocar is not, ou eu posso usar a forma contraída, isn't sleeping.
ok? Então, para fazer a negativa, basta colocar o not depois do verbo to be. Se fosse aqui na primeira, ó, you aren't riding a bike, Mary isn't living in São Paulo, and she isn't sleeping, tá? Então, se foi isso que vocês fizeram, alguém ficou com dúvidas? Então, ficaria dessa forma, tá? A resposta das 3 perguntas. Do you have any question? Tudo certo, prof. Ok, thank you. E agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um texto lá do Peacock, que é aqui, ó, Peacock, tá? O pavão, and the Crow, que é o corvo. Então, é uma historinha, é uma fábula, né, que fala aí a respeito do pavão e do corvo. Esse texto está lá, esse texto está no arquivo que eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Então, vocês vão abrir lá aquele arquivo, vocês vão fazer a leitura do texto e vocês vão responder aqui essas 4 perguntas. Ó, answer the questions in English, based on the text. Eu fiz a pergunta em português, but you have to answer in English, ok? Vocês vão procurar as respostas lá no texto e vocês vão responder aqui essas questões em inglês. Então, tanto as perguntas quanto o texto, eu vou copiar as perguntas aqui para já compartilhar no chat. Só um minutinho. E aí vocês já têm aí as perguntas antes de certo? Responder essas perguntas. E aí o texto vocês abram. Espera aí. Só um minutinho. Parar de compartilhar aqui a minha tela. Que eu vou abrir o meu texto. O que eu compartilhei com vocês está em PDF, né? Espera aí. Só um minuto. Eu vou pegar o texto aqui também e vou compartilhar no chat, porque ele não é um texto muito grande, tá? E facilita aí a vida de vocês também, acredito eu. Aí podem abrir também o arquivo, que o arquivo está disponível, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir as 2 salas e vocês terão aí de 5 a 7 minutos para finalizar a atividade, tá bom? Se precisar de mais tempo, eu observo no chat e controlo isso, gerencio. As salas estão sendo abertas. Ok.
Olá, pessoal, voltando. Provavelmente vocês não conseguiram finalizar, tá? Mas a gente finaliza juntos aqui. As duas salas fechadas. Eu dei um print com as duas salas, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Espera, deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão visualizando, né? Aqui do lado direito, sala número 1 e sala número 2, com 5 alunos cada, 10 alunos. Então, eu clico aqui e aqui. Vocês viram o nome das pessoas que estão nos grupos? Então, é esse print aqui que eu estou utilizando para fazer a chamada dos que estão presentes na aula, tá? Então, eu salvei e aí depois eu já abro lá o Swap e já registro as presenças de vocês por aqui. Então, não estou compartilhando mais aquele link do Google Forms, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Isabel teve um problema com o computador. Tranquilo, gente, assim, sem... Ó, então, vamos lá para... Nós temos aqui o texto, né, a fábula, o pavão e o corvo. Aí eu pedi que em grupos vocês fizessem a leitura do texto, então eu coloquei agora o texto aqui só para facilitar a nossa compreensão, para que vocês possam responder, né? Então, a crow is drinking some water from a lake when a peacock shows up, né? Então, o que a gente tem aqui? Que o corvo estava fazendo o quê? Drinking some water from a lake. E nós temos aqui na pergunta o que o corvo está fazendo quando o pavão aparece. Então, as respostas que eu observei de vocês aí no chat foi que a crow is drinking some water, or a crow is drinking some water from a lake, ok? Or it is drinking some water from a lake, ok? Vamos para a segunda pergunta. Segundo o corvo, por que as pessoas estão enjoando do pavão? Por que o pessoal já está de saco cheio desse pavão aí? Quem poderia me responder? Hã? O que vocês acham? Por que o pessoal já está cansado do pavão? Porque ele é muito exibido. Porque ele é muito exibido, né? Ele quer ficar aparecendo todo dia, né? Então, o verbo para isso seria que o show off, né? De ficar se exibindo, se mostrando. Because it likes to show off every day, né? Ele gosta de ficar aparecendo aí todo dia. Ele fica se admirando também, né? Então, podem até completar aqui com isso. Olha, everyone looks at me. Todas as pessoas olham para mim. Lembra de quando eu disse para vocês o verbo look, que significa olhar, né? Pode ser olhar, e se eu troco a preposição, ele significa uma coisa ou outra. Então, look at é olhar para, look for é procurar por. Ó, todo mundo fica me olhando, né? Diz o pavão. Look at my feathers. They are colorful and brilliant. I'm so beautiful. I'm magnificent. Então, eu falo, olha aqui para minhas penas, olha para mim, para as minhas características todas, né? Minhas penas são coloridas, brilhantes, eu sou linda, eu sou magnífica, tá? Por aqui a gente consegue descobrir, então, que o pavão é fêmea, né? I'm so beautiful. É verdade, eu já tinha estudado alguma coisa de pavão e pavoa. Não sei se o feminino é pavoa, mas vamos lá. Então, ela fica se exibindo o tempo todo, né? Se achando. Are you still admiring yourself? Asks the crow. Você continua se admirando ainda, né? Você ainda está se admirando? Pergunta o corvo. Of course, my friend. I have golden, purple, and blue feathers, says the peacock. Aren't they pretty?
Então, ele fala, olha aqui para as minhas penas, né? Olha como que elas são douradas, roxas, azuis, né? Então, elas não são lindas? Sure they are, answers the crow. Claro que elas são, né? Responde o corvo. But why do you have to show off every day? Por que você precisa ficar se exibindo todo dia, né? As pessoas estão cansadas. People are getting tired of you. Então, aqui está a resposta, tá? Por que as pessoas estão cansadas já do pavão? Porque fica se exibindo todo dia, tá? A próxima pergunta. O que o corvo pode fazer que o pavão não pode? Né? O que seria isso? O que ele pode fazer que o pavão não pode? O que vocês responderam? O que vocês colocaram? Que ele pode voar. Ele pode voar, né? Então, ó, I can go up to sky and talk to stars. I can fly, peacock. Então, eu falo, olha, eu posso ir até o céu, ou seja, eu posso voar até o céu, eu posso conversar com as estrelas, eu posso voar, pavão. Né? Everyone is special in his or her own way. Que já responderia aqui a última pergunta. Com suas palavras, explique a moral da história. Né? Então, segundo o texto, seria essa, que todas as pessoas são especiais, né, nas suas características, na maneira como elas são. Ou seja, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua especificidade e todos são bonitos por aquilo que eles realmente são, né, pelo seu talento, pelas suas qualidades. O que vocês colocaram aí? Ops. Alguém gostaria de falar? O pavão ficava todo exibido porque ele tinha as penas todas coloridas e o corvo era tudo preto, só preto, não tinha nenhuma corzinha lá para animar, e só que o corvo podia voar e o pavão não saía do chão, então ele poderia ver aí as estrelas, o céu, né, chegar até o céu, e podia voar. Então, cada um tem o seu talento, e a gente precisa respeitar isso. Cada um tem, né, a sua diferença e é bonito pela sua diferença. Então, é isso, meus queridos. Eu vou parar de compartilhar aqui os meus slides, e vocês poderiam trabalhar esse texto com os alunos de vocês, né, que é justamente para falar a respeito das diferenças em sala de aula, porque a gente tem muito problema de preconceito, né? Então, os alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, adultos, alunos do curso superior, todo mundo sempre tem alguma coisinha, assim, algum preconceito com relação àquele que é diferente de nós, né? Então, nós podemos usar esse texto para trabalhar os padrões de beleza, entre tantos outros preconceitos, não só de beleza, mas de orientação sexual, do que quer que seja, né? De todos esses preconceitos que já vêm arraigados aí na nossa sociedade e que, portanto, como professores de línguas, por meio de uma fábula, de um texto desse, você está trabalhando a língua, você está utilizando aí o vocabulário, e você pode trazer esses temas para serem discutidos em sala de aula, que é para desmistificar um pouquinho isso, né? Quebrar um pouquinho desses preconceitos que muitos de nós ainda temos. Então, partindo desse texto, vocês têm aí N possibilidades para fazer um bom trabalho em sala de aula, lembrando aí que o que dizem os documentos oficiais a respeito do ensino de língua inglesa é justamente sobre isso, é trabalhar o social, é trabalhar o cultural e é formar, né, o cidadão, e incluir todos os cidadãos aí nesse contexto. E esse é um bom texto para que vocês possam fazer isso, tá bom, meus queridos? Beijos, fiquem com Deus, vejo vocês na próxima semana para a gente finalizar o tema Present Continuous, tá? Com as explicações das regras, e etc, etc. Tchauzinho, meus amores. Até a próxima. Tchau, professora, até semana que vem.
Até. Muito obrigada pela presença de todos e todas, tá?